Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nos stories de hoje eu compartilhei com vocês o motivo dessa live, entre aspas, surpresa. Foi exatamente convidando vocês para falar sobre a nossa experiência do propósito que nós fizemos, eu e mais 4 mulheres, um propósito de 30 dias sem guloseimas, meditando no livro de Jeremias, fazendo orações e passando pela prova diariamente, porque todo mundo gosta de um docinho, né? Seja após o almoço, seja no lanche da tarde, seja acompanhando o cafezinho, todo mundo gosta de um docinho. E o quanto foi difícil passar por essa experiência, porque nesse mês exatamente a gente teve Dia das Mães. No meu caso, eu tive o aniversário da minha filha, eu tive um aniversário de uma amiga dela, de 15 anos, uma amiga bem próxima nossa. E fora isso, a gente teve também comemorações diversas em diversos locais do Dia das Mães. Então, foi realmente um grande desafio, foi realmente um grande sacrifício passar por esse propósito de 30 dias. E deixa eu compartilhar com vocês como surgiu a ideia. Uma amiga me procurou me pedindo orientação de como fazer um propósito que eu explicasse para ela como funcionava. E aí eu expliquei da maneira que eu sabia, obviamente. Um propósito se dá onde você retira algo do seu dia a dia, da sua vida, em prol de algum objetivo. E aí é importante estar em meditação na palavra do Senhor e também em oração. O ideal é que seja feito num horário específico, que você reserve aquele horário para estar fazendo essa meditação, essa leitura na palavra e essas orações. E transcorremos aí desde o dia 22 de abril, nós iniciamos. E a escolha do livro de Jeremias não foi nada proposital. Foi, na verdade, um direcionamento do Espírito Santo que me trouxe como orientação o livro de Jeremias. Porém, o livro de Jeremias é um livro bem complicado, é um livro difícil de interpretação, principalmente para as pessoas que ainda não têm um certo domínio da palavra, que não têm um certo estudo da palavra. Então, foi realmente um grande desafio, principalmente para as pessoas que estavam no grupo, para mim também, né? Antes de iniciar a leitura da palavra, eu pedi ao Senhor que abrisse minha mente, meus olhos, meus ouvidos espirituais para eu entender aquilo que Ele estava querendo falar comigo. E inicialmente a proposta era a gente compartilhar apenas versículos que fizessem sentido para a gente em cada capítulo. Na verdade, foram 2 capítulos ao dia, porque o livro de Jeremias tem 52 capítulos, se não me falha a memória. E a gente iniciou a leitura fazendo 2 capítulos por dia. E a ideia inicial era essa. Só que no primeiro dia, no primeiro capítulo, a gente já percebeu que era um livro de difícil entendimento. E daí a gente decidiu, eu ministrada pelo Senhor, que eu iria fazer um devocional meio que explicando para elas o sentido, o significado daquele capítulo. E aí a gente seguiu por esses 30 dias, fazendo a leitura do livro. Eu fazia interpretação e colocava o devocional para as meninas que estavam nesse grupo me acompanhando. Repito, a ideia foi de uma amiga, ela veio me buscar a orientação e a gente seguiu com esse propósito. E eu joguei aqui nas redes sociais e nós acabamos tendo o apoio de mais algumas mulheres. E aí, quando a gente tomou essa decisão, a gente entregou algo, né, que foi realmente as guloseimas, mas a gente também apresentou ao Senhor um pedido, uma petição.
E o meu pedido, a minha petição foi para que essas mulheres fossem tocadas pela palavra do Senhor, para que elas, a maioria delas são convertidas, uma apenas não era convertida. Então, a minha petição, o meu pedido ao Senhor foi que elas voltassem a arder, a queimar, a terem fome e sede pela palavra do Senhor, e que elas começassem a se prostrar diante dele, apresentando todas as suas dores, as suas dificuldades e confiando, entregando tudo a ele e confiando que ele é aquele que tudo pode fazer. Assim como a palavra nos traz em Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. E aí a gente seguiu, cada um apresentando as suas petições, os seus pedidos, as suas dificuldades. E foi muito importante ver a evolução, o crescimento de cada uma, tanto na leitura da palavra, quanto nas bênçãos alcançadas, quanto na renovação, quanto no enfrentamento das dificuldades. Porque, gente, para a mulher, eu acredito que é muito mais difícil por conta da nossa questão hormonal. Então, quando chegava a semana de TPM, os relatos, os testemunhos de que o quanto era difícil passar por essa fase sem nenhum doce, né? A gente sabe que existe um sistema de recompensa no nosso organismo que vai justamente naquilo que nos dá prazer. E o doce, o açúcar, ele libera dopamina rapidamente. Então, o nosso sistema de recompensa gritava, clamando por um docinho. Mas foi realmente o que a gente apresentou como sacrifício ao Senhor. E aí, eu já expliquei por que nós iniciamos o propósito, o direcionamento que o Espírito Santo me deu de eu fazer a leitura, interpretar e criar um devocional para elas, os desafios pessoais e as dificuldades enfrentadas, o objetivo, a finalidade desse propósito. E aí a gente delimitou os itens, o que cada uma entendia por guloseimas. Para mim, guloseimas é tudo aquilo que me faz pecar com o olho e é doce. Então, é um brigadeiro, é um picolé, é um sorvete, é um bolo, um pudim, o próprio chocolate, bombom, seja barra de chocolate, enfim. Todas essas coisas que são doces e que me fazem pecar pelo olho. Porque, na verdade, se a gente for olhar para a guloseima, ela não tem valor nutricional nenhum. A gente come pelo olho. A gente come principalmente porque a gente sente os benefícios, ou seja, a explosão de dopamina no nosso organismo que nos dá prazer. E, na verdade, o nosso cérebro, a nossa mente vive em constante necessidade, em constante desejo por dopamina, por prazer imediato, pelo prazer barato. E o açúcar que está presente nesses alimentos, nessas guloseimas, nos dá isso como recompensa. Então, os ganhos que a gente teve, não só os espirituais, mas principalmente os espirituais, foram fantásticos. Relatos das meninas de que alcançaram bênçãos ao apresentar-se nesse propósito de 30 dias. E os ganhos físicos também, porque a gente sabe que o açúcar não faz bem para a nossa saúde. Então, melhorias de funcionamento do organismo em geral, assim como o intestinal. Melhorias de peso, algumas perderam inclusive peso e eu fui uma delas, eu sequei bastante. E olhe que eu sempre consumi com um certo equilíbrio, com uma certa consciência, né? Um consumo consciente do que eu não poderia exagerar, então com equilíbrio. Tivemos ganhos também aí para a mulher, desinchaço, porque nós mulheres retemos líquido e o açúcar traz essa retenção de líquido também. Então, assim, se a gente for listar, os ganhos foram enormes, as bênçãos alcançadas, o fortalecimento espiritual, o nosso crescimento, tanto na palavra do Senhor, tanto em buscá-lo, tanto em oração, como estar mais sensíveis àquilo que Ele queria falar com a gente através da palavra.
E isso foi muito importante. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês que ao longo dos 30 dias, como eu falei, eu fui ministrada de fazer pequenos devocionais. Eu interpretava aquele capítulo. Eu costumo dizer que uns capítulos foram bem longos, né? E outros foram mais simples. E eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro dia do devocional, quando eu ainda não tinha entendido o objetivo que o Senhor tinha para mim, que era justamente eu falar da palavra dele e interpretar para aquelas meninas, já que elas são iniciantes ou estavam afastadas, né, da palavra do Senhor. E aí eu vou compartilhar com vocês o primeiro dia desse devocional que foi produzido e ministrado ao meu coração através do Espírito Santo. Então, no primeiro dia, no capítulo 1, o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar, e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 1, do 7 ao 8. E por que eu trouxe esse versículo em destaque? Tem vários outros versículos que eu poderia destacar aqui. Mas ele falou ao meu coração porque muitas vezes nós ficamos nos questionando quanto às nossas habilidades. E aí surgem sentimentos de inferioridade. Como a gente não se sentir capaz ou pensar que não conseguirá. E isso vai invadindo a nossa mente, controlando as nossas ações e nos paralisam. E daí nós achamos que nós não saberemos o que falar ou que não estamos preparados para aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Porém, esse versículo que eu li antes, o Jeremias 1, 1-7, se você chegou agora, eu te convido a meditar, a anotar aí no teu caderninho, para que você possa estar meditando nele posteriormente. Então, ele só reforça que quando confiamos ao Senhor, entregamos tudo a Ele, Ele coloca as palavras certas nas nossas bocas e nos leva a lugares que nunca imaginamos. Entenda que não é pela força do nosso braço, mas é sim pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E essa palavra está lá em Romanos 12, 2. Entregue, inclusive, o teu caminho ao Senhor, confie nele, que o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Então, esse devocional foi algo que foi construído através da meditação no capítulo 1, no primeiro dia desse propósito. E a gente seguiu adiante, e eu queria compartilhar com vocês também a ministração do 16º dia, que foi a metade do propósito. Perceba que no primeiro dia a reflexão foi pequena, porque de certa forma a gente se torna inseguro de passar a palavra do Senhor, porque a gente não se acha capaz. E eu queria te dizer que isso é uma mentira do inimigo. Todos nós somos capazes de falar sobre o Senhor. E devemos sim entregar a nossa vida a Ele. E é mediante a leitura, que é uma das rotinas espirituais que fazem parte da disciplina de qualquer crente, de qualquer cristão, é a leitura da palavra. A gente tem também o jejum, a oração, a consagração, mas o quanto é importante a gente se apropriar do conhecimento do Senhor. E aí no 16º dia do propósito, no capítulo 29 do livro de Jeremias, eu vou ler para vocês a construção. Logo no início nós temos uma carta com instruções feitas por Jeremias ao resto dos anciões do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso está no versículo 1. E uma das instruções é que busquemos a paz, porque na sua paz vocês terão paz. Versículo 7. E é que muitas vezes nós nos envolvemos em conflitos que poderiam ser evitados e tornamos algo que era simples e pequeno de ser resolvido em uma grande tempestade. Busquem praticar a mansidão e o domínio próprio, que são características do Espírito Santo. E as características do fruto do Espírito Santo estão lá em Gálatas 5:22.
O Senhor, Ele é especialista em conduzir as nossas vidas, quando nós permitimos que Ele nos preencha. Mais adiante, as Escrituras nos trazem os versículos do 11 ao 13, que o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 29, do 11 ao 13. O Senhor deseja nos conduzir para que tenhamos uma vida abundante. Nós só precisamos aprender a entregar e confiar tudo a Ele, a buscá-lo sem medidas, sem reservas, sem medo. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Essa passagem está em Jeremias 30, versículo 10. Deus está conosco, mesmo quando pecamos. Ele é justo e nos corrigirá de maneira certa para o nosso crescimento espiritual. Ele é pedagógico. Porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Isso está em Jeremias 30, no versículo 11. Então, Deus está atento a tudo que passamos, a todos os nossos clamores, angústias, dúvidas e sofrimentos. Inclusive a todos os nossos pecados, a tudo aquilo que a gente tem falhado. Ele é um Deus que restaura, renova, cura. E no versículo 30, no capítulo 30, no versículo 17, ele traz o seguinte: pois restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Então, o convite é que você abra a porta para Jesus entrar na sua vida e fazer uma transformação que você nunca imaginou. Curando feridas, renovando a sua mente, realizando sonhos e fazendo tudo novo. Olha que palavra poderosa. E aí, gente, para fechar, no último dia do nosso propósito, foi o capítulo 52 do livro de Jeremias. A reflexão foi bem curtinha, mas foi bem poderosa também. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui para a gente fazer esse fechamento desse nosso encontro. No capítulo 52 do livro de Jeremias, o último capítulo nos traz ensinamentos poderosos sobre a queda de Jerusalém, sobre a destruição do templo, o que o povo de Judá foi levado para a Babilônia e, por fim, o rei Joaquim é liberto. Então, se a gente for trazer para a nossa vida nossos momentos de queda, a gente tem reflexões nesses versículos, que nós muitas vezes destruímos o nosso templo. E entenda que o templo não é somente na igreja. Na sua casa, a sua mesa é um templo, é um altar que você pode estar construindo com orações, com meditações, com intercessões, inclusive. Então, nesse capítulo 52 de Jeremias, o povo continuava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso recebia as devidas correções do Senhor e algumas vezes até punições. Durante toda a nossa vida, nós praticamos, sentimos, pensamos e falamos coisas boas e também coisas ruins que desagradam ao Senhor. E enfrentamos dificuldades, esmorecemos e em alguns momentos nós até desistimos. E hoje, no final dessa reflexão, eu te convido a permanecer em oração, lendo a palavra do Senhor, louvando e glorificando o seu nome pelos 4 cantos desse mundo. Amém? E aí, gente, eu não poderia deixar essa corrente parar.
E em conversa lá com as 4 mulheres que estiveram no propósito até o fim, uma delas foi ministrada, foi incomodada a continuarmos com um propósito, não mais sobre guloseimas. E aí o desafio que a gente se coloca agora nesse propósito, que vai começar a partir de amanhã, vai ser retirar todos os líquidos industrializados. Refrigerantes, mesmo os zeros e diets, os sucos de garrafa ou de latinha, na verdade, tudo o que for líquido industrializado, H2O, Aquafresh, Guaramix, inclusive polpa de fruta industrializada. O objetivo é que a gente consuma nesses 28 dias apenas água e suco da fruta. São os únicos líquidos que a gente vai ingerir. Não pode energético também, tá? Nada que seja industrializado. E aí, a leitura proposta é o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, e ele possui 28 capítulos, por isso o nosso propósito vai ser meditação no livro de Mateus, um capítulo por dia, e orações e retirada como propósito desses líquidos industrializados. E aí fica o convite a você, se deseja participar desse propósito junto com a gente, fala comigo no direct. A gente já tem um grupo montado de WhatsApp que estava funcionando nesse propósito anterior, e a ideia é que ele permaneça e que a gente permaneça trocando, compartilhando nossas experiências, nossas dificuldades e também tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração através desse momento de entrega, de petição, de sacrifício e de leitura e meditação na palavra do Senhor e de muitas orações. Então eu convido todos vocês a estarem conosco nesse propósito que começa a partir de amanhã, com a leitura do livro de Mateus, um capítulo por dia, retirando todos os líquidos industrializados e se mantendo em oração constante, buscando ao Senhor, porque a palavra dele e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que esteve aqui comigo, participando dessa breve live. O objetivo era que ela fosse bem rápida mesmo, apenas para mostrar para vocês que Deus é um Deus que faz, é um Deus que tudo pode, é um Deus que cura feridas, que renova sua mente, que muda sua história de uma forma que você nunca imaginava. Eu convido vocês a estar conosco nesse próximo propósito e experimentar das maravilhas que Deus pode fazer na sua vida. Independente da dor, independente da circunstância, independente da dificuldade que você esteja passando, Deus só quer te ouvir. E muitas vezes a gente fica esperando que Deus fale com a gente de maneira audível. Eu quero Deus falar comigo, mas muitas vezes Ele fala contigo, através da leitura da palavra, através de um devocional, através de um louvor, através de uma ministração, através de um propósito como esse, através de um encontro com um amigo. Então, se coloque sensível a ouvir a palavra do Senhor. Mas para isso, Ele te chama para o secreto. Ele te chama para meditar, para orar e para buscá-lo e conversar com Ele. Porque você é filho, você é servo, você é amigo do Senhor. Você só precisa se tornar íntimo dele. E qualquer relacionamento, você se torna íntimo se você estiver próximo. E próximo de maneira profunda. Então, gente, fiquem todos com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Envie essa live para outra pessoa, para as pessoas que merecem ser abençoadas e tocadas pela palavra do Senhor, que merecem ter um incentivo e alguém com elas nesse propósito, nesse caminho, nessa luta que é a nossa vida. Um beijão a todos.